Olá, professor Guto, Biologia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula. Hoje iremos continuar tratando de fisiologia. No caso, hoje iremos conversar sobre sistema respiratório. Vamos lá? Bom, primeiro ponto importante que o aluno precisa saber é a diferença entre a respiração fisiológica e a respiração celular. Respiração fisiológica, que é o que a gente vai discutir mais para frente, é o ato de inspirar, colocar o ar para dentro dos pulmões, expirar, eliminar esse ar que está dentro dos pulmões. Não confundir com respiração celular. Como o próprio nome diz, respiração celular é a respiração realizada pela célula. Na respiração celular, nós iremos pegar um composto orgânico muito rico em energia, a glicose, um carboidrato. Essa glicose, ela vai ser oxidada. Não iremos entrar em maiores detalhes, mas eu gostaria que você lembrasse dessa organela aqui chamada mitocôndria. Ela é a organela responsável pela respiração. Mas vamos lá, continuando. A glicose, ela vai ser quebrada, ela vai ser oxidada. Ao final do processo respiratório, nós temos água e nós temos também a energia, além do gás carbônico. Essa energia, ela vai ficar armazenada numa molécula chamada ATP. ATP é a abreviatura de adenosina trifosfato. É importante que nesse momento você lembre que o ATP é a moeda energética. Sempre que uma célula precisa realizar um trabalho celular, por exemplo, uma biossíntese, movimentação, duplicar o material genético, todo esse trabalho celular, quando a célula vai realizar, ela consegue energia do ATP. Seria impossível você pegar uma molécula de glicose e, num espaço de tempo muito curto, arrancar toda a energia dela. Então, a natureza tratou de deixar essas moléculas chamadas ATP dentro da célula. Uma vez que o ATP é descarregado, nós teremos agora o ADP, que é a adenosina 2-fosfato. Quando há energia suficiente na célula, vamos regenerar essa molécula. E aí agora a gente consegue armazenar o ATP, ok? Então, não se esqueça, a organela responsável aqui é a mitocôndria, e nós estamos falando de respiração celular. Vamos falar agora da respiração fisiológica. A respiração fisiológica, a primeira coisa importante é você saber o caminho que o ar vai fazer até chegar no seu pulmão. Eu gosto sempre de pedir que o aluno imagine uma massa de ar na sua frente. E agora você vai inspirar. Pense que essa massa de ar está entrando pelo seu nariz. Professor, poderia respirar pela boca? Sim, mas vamos respirar pelo nariz para fazer um caminho mais completo. O ar passa pelas narinas e pelas fossas nasais. Você pode acompanhar aí no desenho, nesse esquema que eu já deixei para você. O ar, ao passar pelas fossas nasais, ele vai ser umidificado, ele vai ser filtrado. Ninguém quer mandar um ar cheio de partículas para dentro do pulmão. Então, essa vai ser a sua primeira filtrada desse ar. Saindo das fossas nasais, cheguei na faringe. Então, quando você respira pela boca, o ar não é aquecido e não é umedecido. Ele vai direto para a faringe. Aqui é importante você lembrar que a faringe é um órgão duplo.
ele vai participar tanto da aula de sistema digestório, como da aula agora de sistema respiratório. Então, essa massa de ar passa pela faringe, passa pela laringe, aonde eu vou encontrar as pregas vocais. Essas pregas vocais vibram e produzem o som. Passando pela laringe, eu cheguei na traqueia. Essa tal traqueia, se você apertar aqui na região do pescoço, você vai sentir uma tubulação dura, relativamente dura. Isso são anéis de cartilagem presentes na traqueia. Esses anéis de cartilagem evitam que haja um colapso da traqueia. Então, por isso que ele é relativamente duro. Dentro da traqueia, na superfície interna, eu vou encontrar células que vão produzir muco e outras células que apresentam cílios. Vamos imaginar a situação que você está num local muito poluído, com muita partícula no ar. Você está respirando, então o ar fez já o caminho das fossas nasais, passou pela faringe, laringe e chegou na traqueia. Essas partículas serão retidas pelo muco. Então, esse muco dentro da traqueia tem uma função importante de reter essas partículas que estão no ar. Até mesmo bactérias eventuais que estejam no ar podem ser retidas nesse muco. Tá, mas e agora? O que que eu faço com ele? Lembra das células ciliadas que eu falei agora há pouquinho? Essas células, elas vão realizar o movimento movimento de massa e vai retirar esse muco. Então, toda partícula de sujeira, eventuais patógenos que estejam ali no muco, ele vai ser retirado da traqueia. Siga o caminho da traqueia. Você chegou agora numa bifurcação. São dois brônquios, brônquio direito e brônquio esquerdo. Você passando pelo brônquio, você já está dentro dos seus pulmões, o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Bom, continuando o caminho, brônquios, bronquíolos menores, esses bronquíolos menores vão se ramificar cada vez mais até chegar nos dutos alveolares e chegar num saquinho chamado saco alveolar. No final de todo esse trajeto, finalmente eu cheguei aonde? Nos alvéolos pulmonares. É nesse alvéolo pulmonar que nós teremos um processo chamado hematose. Não confundir com homeostase. Homeostase é equilíbrio. Então, se está muito frio, você começa a tremer. Se está muito calor, você vai perder esse calor na forma de suor, então você começa a transpirar. Então você percebeu que sempre que você sai desse seu equilíbrio, esquentou demais ou esfriou demais, o seu corpo tenta voltar no equilíbrio. Isso é homeostase. Mas nós estamos falando de sistema respiratório. Então eu quero que você lembre de um processo chamado hematose. Hematose é a troca gasosa. Perceba que todo aquele caminho que a gente fez, fossas nasais, faringe, laringe, traqueias, brônquios, bronquíolos, duto alveolar, em nenhum momento houve a troca gasosa. Essa troca, ela vai ocorrer por um processo passivo chamado difusão. Professor, o que é transporte passivo? Transporte passivo é aquele transporte em que você não gasta energia. E a difusão é uma modalidade de transporte passivo. O ar chega até o alvéolo, o oxigênio entra na corrente sanguínea. E o CO2 que foi produzido nos tecidos, ele precisa ser retirado. Acompanhe aqui o esqueminha.
usamos essa simbologia, o sangue azul, que é um sangue rico em CO2. Nós chamamos ele de sangue venoso. O sangue venoso chega até o pulmão, no alvéolo o CO2 sai por difusão, porque o sangue chega muito carregado de CO2, e o ar tem pouco CO2. Então o CO2 ele sai do sangue para o ar. E o oxigênio também por difusão faz o processo inverso. Quando você inspira, é uma mistura de gás. Ali você vai encontrar nitrogênio, ali você vai encontrar CO2, ali você vai encontrar o que eu quero, o oxigênio. Então, por difusão, o oxigênio do ar entra no seu sangue. Esse sangue que perdeu esse CO2 e agora ele está carregado de oxigênio, ele recebe o nome de sangue arterial. Então não se esqueça, sangue venoso é o sangue rico em gás carbônico. E o sangue arterial é o sangue rico em gás oxigênio. Tudo bem? O alvéolo é ricamente vascularizado porque ele precisa fazer esse transporte, ok? Agora, ventilação pulmonar. Esse processo que você está realizando nesse exato momento e você não está pensando, mas se eu falar para você, pense na sua respiração, aí você começa a lembrar dela. Inspira, expira, inspira, expira. Você está em repouso, tranquilo, assistindo essa videoaula. Mas se você estivesse fazendo uma atividade física, com certeza você estaria inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira. Professor, como que a gente aumenta essa frequência? Daqui a pouquinho. Daqui a pouco a gente conversa sobre esses movimentos e a frequência respiratória. Eu queria que você olhasse essa figura e perceba que eu tenho aqui os músculos da respiração. São dois: o diafragma e os músculos intercostais. Esses dois conjuntos de músculos, eles são responsáveis por inspirar, expirar, inspirar, expirar. A esse processo de inspira, expira, a gente chama de ventilação. E volto a dizer, é um processo em que você não precisa ficar pensando. Mas você consegue bloquear a sua respiração? Com certeza. Vamos imaginar que você está numa piscina e você quer chegar do outro lado por debaixo d'água. Nesse momento, você prende a respiração. Mas você consegue prender essa respiração por muito tempo? Não. Chega uma hora que seu corpo fala: opa, o que está acontecendo? Eu preciso tomar o controle de novo da respiração. Isso é um equilíbrio também. É uma forma de você manter o seu equilíbrio na quantidade de oxigênio e CO2. Bom, professor, se ele é um músculo, alguém controla, alguém tem que mandar essa informação nervosa até esses músculos. Sim. Guarde esses nomes: nervo frênico e os nervos intercostais. O nervo frênico, ele vai estar conectado com o diafragma. Então, quando você precisa que esse diafragma contraia, é o nervo frênico que manda a informação elétrica, o impulso nervoso. Já os nervos intercostais, eles vão mandar essa informação para aquela musculatura que fica entre as costelas. Ah, professor, é por isso que ele se chama intercostais? Exatamente, porque ele fica entre as costelas. Tudo bem? Então, guarda o nome desses dois músculos aí que eu vou precisar deles daqui a pouquinho: o diafragma e os músculos intercostais. Ok? Como é que funcionam esses tais movimentos respiratórios? A inspiração, a expiração. Bom,
Você não precisa ficar pensando muito, porque o seu corpo toma esse controle, como a gente viu no slide anterior, né? São respostas autônomas. Mas vamos lá. Na inspiração, eu quero que você lembre dos dois músculos que eu falei agora há pouco. O diafragma, que é esse cara que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. E os músculos que estão entre as costelas. Quando você vai realizar um movimento de inspiração, ou seja, o ar entrando, vamos lá, o que que acontece? Primeiro, o diafragma, ele contrai. O diafragma, esse músculo, né, que divide a cavidade torácica da abdominal, ele tem uma característica interessante. Quando ele está relaxado, ele tem o formato abaulado. Você pode acompanhar aqui na minha figura. Então, o seu diafragma, ele está relaxado, ele está curvo. Quando chega a informação pelo nervo frênico, pedindo que o diafragma se contraia, ele faz esse movimento. Ele se achata e desce, dando espaço para o pulmão. Porque o pulmão, no momento de inspiração, ele aumenta o volume. Vai acompanhando. E os intercostais? Esses músculos que estão entre as costelas também vão receber o impulso nervoso. Quando ele recebe o impulso nervoso, olha o movimento que a caixa torácica ela faz. Na inspiração, você puxa as costelas para cima e para frente. Mais uma vez, você tem um aumento no volume ali dentro do pulmãozinho. Quando você tem um aumento do volume do pulmão, o que que acontece com a pressão ali dentro? Ele diminui. Então, no momento da inspiração, o pulmão, ele aumenta o volume e diminui a pressão. Ele fica ligeiramente menor que a pressão atmosférica. Então, se fora a pressão é maior, o ar acaba entrando. Então, perceba que a gente usa, né, esses mecanismos de aumentar volume, diminuir a pressão para conseguir algo. O ar, eu quero que esse ar entre. Então, vamos lá, mais uma vez. Diafragma e os intercostais se contraem. O diafragma desce, os intercostais puxam a caixa torácica para frente e para cima. Aumentou o volume, diminuiu a pressão. A pressão atmosférica é maior, então o ar entra. Veja que eu deixei aqui para vocês no slide essa informaçãozinha aqui. Pressão interna menor que a atmosférica. E com isso, o ar entra. Tudo bem? Esse modelinho, ele é bem interessante, porque ele mostra como se fosse o nosso sistema respiratório. Essa bexiguinha aqui de baixo, né? Você percebe que ela é feita de borracha. Quando você puxa para baixo, o volume ali dentro não vai ter como mudar, né? Aqui a gente faz um esquema de colocar uma garrafa PET. Aquela bexiga ali dentro, ela se movimenta sozinha. Então, quando você puxa essa bexiga para baixo, a pressão ali dentro diminui, o ar que está fora, o ar que está fora, ele entra e a bexiga infla, como se fosse mágica. Não, isso é física. Tudo bem? Então, esse é um movimento de inspiração. Se você entendeu inspiração, a expiração é só pensar tudo ao contrário. O diafragma estava contraído, então ele relaxa. Quando ele relaxa, o diafragma sobe. Os intercostais que tinha puxado a caixa torácica para frente e para cima, eles vão relaxar também.
Então, veja o que acontece com a caixa torácica. Diminui. Se o volume diminuiu, a pressão interna é maior. Então, no momento da expiração, a pressão interna, ela fica um pouquinho, ligeiramente maior que a pressão atmosférica. E qual é o resultado disso? O ar sai. Olha que bacana, a gente nem imagina que todo esse processo de conseguir o ar para conseguir o oxigênio, na expiração se livrar do ar, né, para jogar o CO2 fora, envolve tanta física, pressão e volume. Aqui também eu deixei essa informaçãozinha para vocês, né? A pressão interna maior que a pressão atmosférica. Se a pressão interna é maior que a pressão atmosférica, qual a consequência? Qual é o resultado final aqui? O ar, ele sai, tá? E aquele mesmo esqueminha, puxando a borracha para baixo e a bexiguinha de dentro infla, também pode funcionar aqui, né? Nesse caso, você tem, ao soltar a bexiguinha, a pressão aqui dentro aumenta e o ar acaba saindo. Tudo bem? Bom, um outro assunto importante para a fisiologia do sistema respiratório é o transporte de gases. Lembrando que eu estou pensando no oxigênio e no CO2. Você lembra dessa equaçãozinha? Glicose mais o oxigênio, vamos produzir o CO2, vamos produzir água e vamos produzir energia. Professor, essa é a respiração celular. Parabéns. Mas eu quero que você perceba, inclusive eu deixei aqui em destaque, o oxigênio e o gás carbônico. Então, quando a gente pensa em respiração celular e respiração fisiológica, esses dois gases são importantes: o oxigênio e o gás carbônico. Quando você inspira, o ar entrou, foi até o alvéolo, por difusão, foi para o teu sangue. E ele vai ser encaminhado, por exemplo, para o seu cérebro, pode ser encaminhado, por exemplo, para a sua musculatura, se você estiver fazendo uma atividade física. Mas esse gás oxigênio, ele é transportado como no sangue? Uma pequeníssima parte é transportado dissolvido no plasma, na forma de oxigênio mesmo, O2. A maior parte do oxigênio transportado, ele é levado preso a uma proteína dentro da hemácia. Guarda esse nome, hemoglobina. Então, o oxigênio entra no sangue e entra na hemácia. Se prende na hemoglobina. Quando esse gás oxigênio se prende à hemoglobina, damos o nome de oxihemoglobina. E é dessa forma que a maior parte do oxigênio inspirado vai ser transportado, na forma de oxihemoglobina. Professor, chegou ali no cérebro, chegou na musculatura. Então, agora, esse gás oxigênio se solta da hemoglobina, sai da hemácia, vai para o plasma e vai para o tecido. O tecido, ele está realizando esse processo chamado respiração celular. E ele está produzindo CO2. Vamos ver como esse CO2 é transportado? Mais uma vez, uma pequena porcentagem de gás carbônico é transportado dissolvido no plasma. Lembre-se que esse gás, tanto o oxigênio como o CO2, eles são transportados numa pequeníssima quantidade dissolvido no plasma. Agora, no caso do oxigênio, a maior parte, oxihemoglobina. No CO2, não. O CO2, ele vai, entre aspas, pegar uma carona na hemácia. Já que a hemácia soltou o oxigênio,
e tem lugar vago, CO2 fala: dá uma carona para mim? Bora, vamos lá. E o CO2 entra na hemácia, se liga à hemoglobina e forma um composto chamado carbohemoglobina. Carbohemoglobina. E vamos embora. Saiu lá dos tecidos. Quando chegar no pulmão, o CO2 se desliga da hemoglobina e agora ele ganha o ar e faz o caminho inverso que a gente viu no início, né? O ar entrando, passando pelas fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquio, bronquíolo, sacos alveolares. Agora ele vai fazer o caminho inverso. Mas sobre esse assunto, transporte de gases, a maior parte do CO2 que é produzido nos tecidos, ele é transportado até o pulmão na forma de bicarbonato. Eu deixei aqui a equação para vocês. O CO2 produzido nos tecidos se mistura com a água, mas não é a água do plasma, é a água de dentro da hemácia. Dentro da hemácia existe uma enzima chamada anidrase carbônica. E ela vai auxiliar nessa equação, nesse processo. O CO2 se liga à água, forma o ácido carbônico, que se dissocia formando esses dois íons, H+, e o HCO3-. Esse HCO3- que é o bicarbonato. Então, a maior parte do CO2 produzido na sua musculatura ou no seu cérebro, ele vai ser transportado na forma de bicarbonato. Esse H+, ele fica preso à hemoglobina. Eu não posso largar esse H+ ali no plasma, porque senão isso vai acidificar, vai baixar o pH do teu sangue. Então, a maior parte vai ser transportado na forma de bicarbonato, o H+ fica preso à hemoglobina e vamos em direção ao pulmão. Chegou lá no pulmão, essa reação se inverte, o bicarbonato entra na hemácia, se liga com o H+ que está lá dentro, mais uma vez a enzima anidrase carbônica vai auxiliar, vai produzir o CO2 e a água, e o CO2 agora pode ganhar o meio externo. Tudo bem? Oxigênio e o gás carbônico. Agora peço um pouquinho de atenção. Existe um gás cujo nome é monóxido de carbono. Esse tal monóxido de carbono é um gás que não tem cheiro. É um gás que não tem cor. E ele é extremamente perigoso. Ele é produzido na queima incompleta de combustíveis fósseis. Então, eu posso encontrar na saída do escapamento de automóveis, na fumaça do cigarro também tem esse monóxido de carbono. Qual é o perigo do monóxido de carbono? Veja, ele não tem cheiro, ele não tem cor. E ele tem uma afinidade muito grande com a hemoglobina. Mas espera aí, professor, a hemoglobina não deveria se ligar ao oxigênio e eventualmente ao CO2? Sim. Só que nós estamos numa situação de envenenamento por monóxido de carbono. Esse monóxido de carbono, ele entra na hemácia, se prende à hemoglobina e a afinidade para ligação é 200 vezes maior que o seu desligamento. Uma hora ele sai, mas ele demora, ocupando o lugar do oxigênio. Então, aquela hemácia que vai para o tecido e deveria estar levando o oxigênio, não está levando. Nós damos o nome de hipóxia quando nós temos uma diminuição na disponibilidade do gás oxigênio. A gente vai conversar um pouquinho sobre hipóxia já já. Segura aí.
Então, esse monóxido de carbono, ele ocupa o lugar da hemoglobina, né, que deveria estar repleta de oxigênio, e isso pode causar a morte da pessoa. Joinha? Próximo slide, vamos conversar um pouquinho sobre o controle da frequência respiratória. Eu falei agora há pouco que você está aí assistindo essa videoaula, está em repouso, tranquilo, sossegadinho. E se você estivesse fazendo uma atividade física? A sua frequência respiratória seria a mesma de você assistindo uma aula? De modo algum. Você estaria fazendo, você estaria mais ofegante. Inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira. Ou seja, a frequência, ela é muito maior. E se você estivesse dormindo? Ah, com certeza menor ainda. Todo esse controle da frequência respiratória é um processo que você não controla, tá? Você pode até forçar a sua respiração, mas uma hora você cansa. Então, todo esse processo, esse controle da frequência respiratória, é o seu corpo que vai controlar. Se você prender a respiração, lembra que eu falei agora há pouquinho? No início da aula, quero atravessar uma piscina por debaixo d'água. Prende a respiração. Professor, eu vou sentir falta de oxigênio? Sim. Se você não conseguir atravessar toda a piscina por debaixo d'água e sair para respirar, no meio do trajeto você se desespera e quer respirar. Esse controle é feito porque existem quimiorreceptores no seu corpo. Esses quimiorreceptores, eles vão perceber a falta desse oxigênio. Por isso que quando você prende a respiração, em poucos segundos, você volta a respirar. Mas antes de você perceber a falta de oxigênio, eu já te adianto, você vai ter um problema maior. A respiração celular é um processo também autônomo e você não controla. Então, as suas células estão produzindo esse CO2. Antes de você sentir falta de oxigênio, porque você parou de respirar, você vai ter um problema maior. Você tem um aumento, um excesso na quantidade de CO2. Esses receptores de oxigênio estão na saída do seu coração, em grandes vasos, como é o caso da aorta e da carótida. E um receptor que vai perceber a quantidade de CO2 é o bulbo. E o bulbo, ele faz parte do sistema nervoso central. Veja esta linda lhama. Pergunta: onde vive uma lhama? Em grandes altitudes. Mas como são as condições nessas grandes altitudes? O ar é rarefeito. A quantidade de oxigênio disponível no ar é menor. A lhama é um animal que está adaptado para essas condições. Mas e você? E se você resolver ir visitar a lhama, ver o habitat natural dela? Você vai perceber que assim que você chega e o seu corpo percebe essa baixa quantidade de oxigênio no ar, você tem taquicardia e a sua respiração fica ofegante. Taquicardia, aumento da frequência, né, de batimentos cardíacos. Por quê? Porque as hemácias elas precisam ir mais vezes do tecido para o pulmão, do pulmão para o tecido, já que tem menos oxigênio no ar. Por que ofegante? Porque você consegue pegar menos oxigênio a cada inspiração. Essa seria a resposta mais instantânea do seu corpo. Mas e se você resolvesse morar em grandes altitudes? Morar em grandes altitudes leva a uma modificação na fisiologia do ser humano. Existe uma eritrocitose, ou seja, você começa a fabricar mais hemácias. Existe um hormônio chamado eritropoetina, um assunto para outra aula. Mas esse hormônio é quem estimula a fabricação de mais hemácias. Também com o mesmo objetivo, já que eu não estou conseguindo pegar tanto oxigênio no ar, então eu tenho mais
hemácias para levar essa pequena quantidade. Vamos tratar agora de alguns problemas relacionados ao sistema respiratório. Primeiro item que eu gostaria de conversar com vocês é a respeito da hipóxia. Denominamos hipóxia a diminuição do gás oxigênio no organismo e, consequentemente, nos tecidos. As causas para essa diminuição podem ser diversas. Assim sendo, teremos nomes diferenciados. A hipóxia, ela pode ser do tipo estagnante, quando nós temos uma diminuição no fluxo sanguíneo. Por algum motivo, o coração não está conseguindo mandar sangue suficiente, ou mesmo a pessoa pode ter sofrido algum acidente e ter alguma hemorragia. Esse fluxo reduzido de sangue ao local, aos tecidos, faz com que haja uma diminuição na quantidade de oxigênio. Isso vai afetar todo o metabolismo do tecido, ok? Anêmica, hipóxia anêmica. Nesse caso, a gente vai ter que lembrar de uma proteína que eu comentei anteriormente, a hemoglobina. Essa hemoglobina, ela é muito importante, pois é ela quem vai carregar o oxigênio. Vamos imaginar a seguinte situação: a pessoa tem uma diminuição na quantidade de hemácia circulante no sangue. Por algum motivo, ele não está fabricando hemácias numa quantidade ideal. Poderia haver também uma outra situação, onde a pessoa fabrica as hemácias, porém, a produção de hemoglobina é muito baixa. Então, de uma forma ou de outra, tendo menos hemácias ou tendo hemácias com menos hemoglobina, eu vou ter o quê? Uma distribuição de oxigênio baixa. Poderia pensar também num tipo de hipóxia denominada hipóxia histotóxica. Histo é tecido, né? Então, a histologia seria o estudo dos tecidos. Histotóxica, então, significa que alguma substância, como cianeto, que é uma substância tóxica, e vai bloquear a respiração celular. Então, nesse caso, nós temos uma diminuição de oxigênio, mesmo que a pessoa tenha um suporte de oxigênio normal. Um outro problema relacionado ao sistema respiratório é chamado dispneia. Agora, a gente não está pensando mais no gás oxigênio, que ali era hipóxia. Aqui a gente está pensando num acúmulo de CO2. Mas espera um pouquinho, professor. Por que o corpo vai acumular CO2? Perceba que nós não estamos falando de situações normais. Nós estamos pensando em problemas relacionados. Então, aqui a gente tem que pensar que, por algum motivo qualquer, houve um acúmulo desse CO2. Né? A pessoa não está conseguindo se livrar desse CO2. E nós vimos também anteriormente que o corpo é muito sensível a um aumento de CO2. Pneumonia. A pneumonia, ela pode ser um outro problema também para o sistema respiratório. Porém, aqui a gente pode relacionar a causas bacterianas, virais, né? Outros componentes que podem causar inflamações nos alvéolos. Essa inflamação dos alvéolos faz muitas vezes com que líquidos do próprio sangue, denominado plasma, saia do sistema circulatório e venha se acumular nos alvéolos. O oxigênio, ele se difunde muito bem no ar, mas na água teremos um problema sério. Então, nesse caso em que o alvéolo está repleto de líquido, a troca gasosa acaba sendo o quê? Dificultada. Damos o nome de edema quando um tecido começa a reter líquido.
E como nós estamos pensando no sistema respiratório, seria um edema pulmonar, a retenção desses líquidos nos pulmões. Mas, professor, essa retenção é somente por causas bacterianas e virais? Não. Eu posso pensar substâncias tóxicas, posso pensar em traumas torácicos. Tudo isso pode causar o que a gente chama de edema. Já não confundir com enfisema. Nesse caso, nós teremos o quê? Infecções crônicas, até mesmo o tabagismo pode fazer com que o pulmão perca a elasticidade. Perdendo essa elasticidade, como ficaria a pessoa? Muita tosse. Ela teria uma respiração ofegante. Essa respiração ofegante é um sinal que o pulmão não está conseguindo captar o oxigênio, então ele aumenta a frequência respiratória. Tudo bem? Espero que você tenha gostado. Aguardo você numa próxima aula. Continue estudando e até mais. Obrigado.